transporte de gases no sangue. Para começar, a gente precisa entender o que é a hemoglobina e por que ela é tão importante para que esse transporte ocorra. A hemoglobina é um pigmento respiratório encontrado na maior parte dos vertebrados e em alguns invertebrados, e é ela a responsável pelo transporte de gases pelo sangue. Em outros animais, existem outros tipos de pigmentos respiratórios que desempenham o mesmo papel da hemoglobina, como, por exemplo, a hemocianina, que está presente em moluscos, artrópodes e cefalópodes. A hemoglobina está localizada nos eritrócitos e é ela também a responsável pela cor avermelhada do sangue. Ela é composta por 4 agrupamentos de hemoglobina, sendo que cada um deles vai apresentar uma molécula de ferro central. É essa molécula de ferro central que vai se ligar reversivelmente ao oxigênio, permitindo seu transporte pelo sangue. Dessa forma, apenas uma hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio ao mesmo tempo. O transporte de oxigênio se dá da seguinte maneira. Primeiro, o oxigênio sai dos alvéolos pulmonares por difusão em direção ao sangue arterial. 98% desse oxigênio vai adentrar os eritrócitos por difusão e vai se ligar à hemoglobina, formando a oxihemoglobina ou HbO2. O restante, 2%, vai ser transportado dissolvido no plasma. Ao final do processo, o oxigênio que estava ligado à hemoglobina se desliga dela e sai do eritrócito por difusão, e assim todo o oxigênio transportado adentra os tecidos-alvo também por difusão. Mas por que tão pouco oxigênio é transportado livremente? Por conta da baixa solubilidade desse gás no plasma. Em uma situação onde não houvesse hemoglobina e houvesse apenas o oxigênio transportado dissolvido no sangue, muito pouca quantidade desse gás chegaria aos tecidos por minuto. Enquanto que com o oxigênio ligado à hemoglobina mais o oxigênio transportado dissolvido no plasma, uma quantidade muito maior desse gás chega aos tecidos-alvo por minuto. Então, a quantidade de oxigênio ligada à hemoglobina depende do conteúdo de oxigênio no plasma, que determina a porcentagem de saturação da hemoglobina, e da quantidade de hemoglobina, que determina o número total de sítios de ligação da hemoglobina e é calculado a partir do conteúdo de hemoglobina por eritrócito e do número de eritrócitos disponíveis. A alteração da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio pode ser representada pelo deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina. E esse deslocamento pode ser mensurado pelo P50, que é o índice de afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, definido como a pressão parcial de oxigênio, na qual a hemoglobina está 50% saturada. Essa curva de dissociação pode se deslocar para a esquerda quando há uma maior afinidade, ou seja, quando uma menor pressão parcial de oxigênio é requerida para que 50% da hemoglobina esteja saturada, ou para a direita, quando há menor afinidade, ou seja, quando uma maior pressão parcial de oxigênio é requerida para que 50% da hemoglobina esteja saturada. Existem fatores físicos que alteram a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quanto maior o pH, maior a afinidade. O contrário ocorre com a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menor a afinidade. Outros fatores são a pressão parcial de gás carbônico e a quantidade de 2,3-bifosfoglicerato disponível no organismo. Quanto maior for a pressão parcial de gás carbônico, menor a afinidade, e o mesmo ocorre com o 2,3-BPG. Quanto maior for a sua quantidade, menor a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O dióxido de carbono também precisa ser transportado pelo sangue, e ele é um subproduto da respiração celular e é potencialmente tóxico se não for excretado. Então, como que vai ocorrer o transporte dele pelo sangue? Ele vai sair dos tecidos corpóreos por difusão e vai adentrar o sangue venoso. Ele é mais solúvel que o oxigênio no plasma, porém apenas 7% vai ser transportado dissolvido no plasma. O restante, 93%, vai adentrar o eritrócito por difusão, sendo que 23% vai se ligar à hemoglobina pelo extremo amino terminal da globina, formando a carbaminohemoglobina, ou HbCO2. O restante vai ser transportado na forma de bicarbonato dissolvido no plasma. Como que esse bicarbonato vai ser formado? Uma parte do CO2 que adentrou o eritrócito vai ser hidratado aqui, com o auxílio da anidrase carbônica, formando o ácido carbônico. E o bicarbonato vai ser formado junto a um íon hidrogênio
pelo ácido carbônico aqui. Esse bicarbonato vai sair do eritrócito em direção ao plasma por uma proteína de antipote pela troca por um cloreto. E ao final do processo, já nos pulmões, esse bicarbonato que estava no plasma vai adentrar novamente o eritrócito por essa proteína de antipote pela troca por um cloreto e vai sofrer a reação da anidrase carbônica de forma inversa. Então, vai ser formado um gás carbônico a partir desse bicarbonato. Esse gás carbônico, juntamente ao gás carbônico que estava ligado à hemoglobina, vai sair do eritrócito por difusão e vai adentrar aqui os alvéolos pulmonares junto com o CO2 que estava sendo transportado dissolvido aqui nos alvéolos pulmonares. A hipóxia é a situação na qual a gente tem uma baixa oxigenação dos tecidos. Então aqui a gente pode ver uma mucosa de um animal saudável e aqui a mucosa de um animal com cianose, que é causada devido à baixa oxigenação dos tecidos. Então aqui, como eu falei anteriormente, a hemoglobina é a responsável pela cor avermelhada do sangue. E quanto mais oxigenado este sangue estiver, mais avermelhado ele será. É por isso que em situações de hipóxia, a mucosa fica com essa aparência azulada. A hipóxia ela pode ser acompanhada por hipercapnia. A hipercapnia é o excesso de gás carbônico no organismo, mas nem sempre as duas estão juntas. Um exemplo de hipóxia na qual não há hipercapnia é nos casos de edema pulmonar, popularmente conhecido como água nos pulmões. Essa água presente no pulmão faz com que a barreira de difusão do O2 aumente e assim o O2 não consiga passar, só que o CO2 consegue por ele ser mais solúvel em água do que o O2. Então, o O2 ele não consegue entrar, o que causa hipóxia, mas o CO2 consegue sair, o que não causa então hipercapnia, então só vai ocorrer a hipóxia. Existem vários tipos de hipóxia. A hipóxia hipóxica é definida pela baixa pressão de oxigênio arterial e é causada em situações de grande altitude, hipoventilação alveolar, diminuição da capacidade de difusão pulmonar ou quando a relação perfusão-ventilação está anormal. A hipóxia anêmica é definida como a diminuição da quantidade total de O2 ligado à hemoglobina, e ela é causada por perda de sangue, anemia, quando a gente tem uma baixa concentração de hemoglobina ou quando a ligação hemoglobina-oxigênio está alterada, ou em casos de envenenamento por monóxido de carbono. A hipóxia isquêmica é definida pela redução do fluxo sanguíneo, causado por insuficiência cardíaca, que é uma hipóxia de todo o corpo, choque, que é uma hipóxia periférica, ou trombose, que é uma hipóxia de um único órgão. A hipóxia histotóxica é definida pela falha das células em utilizar O2 por terem sido envenenadas, e as causas são envenenamento por cianeto ou outros venenos metabólicos. A mioglobina é uma outra proteína muito importante no transporte de oxigênio pelo corpo. Ela está presente nos vertebrados, porém, diferente da hemoglobina, que está presente nos eritrócitos, a mioglobina está presente nos músculos estriados cardíaco e esquelético. Outra diferença entre ela e a hemoglobina é que a mioglobina apresenta apenas um grupamento hemiglobina, enquanto a hemoglobina apresenta 4 deles. A função da mioglobina é facilitar o transporte de oxigênio nos músculos e também atuar como reservatório de oxigênio quando a concentração desse gás estiver baixa. Então aqui estão as referências. E para mais informações sobre a fisiologia veterinária, siga a Fisiovet UFPR no Instagram e se inscreva no canal Fisiologia em Foco no YouTube. Muito obrigada!